Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, meus axólogos, minhas axólogas. Como estamos? Graças a Deus, sempre bem. Sempre. Precisamos permanecer bem. Com tanta loucura, né? Gente, eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje. Tanta loucura, começar por mim. Louca número 1. Louca número 1. Então, eu não sei se todos vocês conhecem esses dois que estão na capa, conhecem o caso. Então, eu vou dizer para vocês, né? Para quem conhece, eu não preciso dizer nada, já está óbvio. Agora, para quem não conhece, eu vou falar o nome e vocês busquem no Google, busquem o maior número de informação possível. Tá? Que é sobre o Jeffrey Epstein e sobre o P. Diddy. Tá? Esses dois casos sempre me chamaram muita atenção. E parece que anterior eu fiz vídeo no canal, principalmente sobre o que eu falo do P. Diddy, Hollywood é o inferno na Terra, uma coisa assim. Tá? Vai lá embaixo que vocês vão achar esse vídeo. E nesse vídeo eu trago que já tinha alguém antes, que eu sinceramente agora esqueci o nome, e que esse homem aparece num vídeo do... Como é que é o nome daquele menino, gente, que faz o Baby, Baby, Baby? Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro, então bota aqui pra vocês. Tá? Que ficou, tadinho, transtornado. Tá? Por tantas coisas horríveis que ele passou. E tinha um homem que parece que foi empresário do P. Diddy e tal. E foi ele que botou o P. Diddy nessa vida. Cara, que louco. Por que você tá trazendo essa história toda, maluca? Porque esse mesmo homem também apareceu na época, tá tudo nos vídeos lá, que eu fiz lá atrás, que tinha alguma coisa assim, relacionada ao que aconteceu com Michael Jackson. Gente, olha, o YouTube ficou cheio disso ano passado, então, vocês clicando no YouTube, nossa, sabe, tipo assim, Michael Jackson com o P. Diddy, vai vir coisa pra caramba, tá? Com Mariah Carey, esse homem tinha alguma coisa com a Mariah Carey. Não vou lembrar dos nomes porque não importa. O nome tá aqui. Michael Jackson, P. Diddy e o Jeff Epstein. Tá? Pra gente poder chegar aqui no Brasil, nos dias de hoje. A gente tem que reviver isso. Por quê? Porque, gente, a coisa começou a vir à tona com a história do Jeff Epstein. Baseado nessa história, o Mel Gibson, junto com o Jim Caviezel, fizeram o filme Sound of Freedom, que eu também falo no canal aqui. Porque parece que eu tô chegando agora no mundo do crime. Não tô chegando agora no mundo do crime. Não tô. Eu falo disso. Não gosto de falar. Tá? E por conta de tanta maluquice, eu até comecei a falar de política. Aí o povo se zangou comigo quando eu fiz um vídeo dizendo eu não sou bolsonarista, mas eu sou conservadora. Porque as pessoas estão tão divididas, sabe? Que esquece o que são. E fica de torcida organizada. Lado A e lado B. Eu não sou de torcida organizada, eu não sou de lado A e lado B. Eu sou pela minha verdade. Pela minha verdade, pelo meu Deus, pela minha pátria e pela minha família. Então, até lutei uma causa política, mas, por eu lutar uma causa política, porque tudo na vida é política, é que eu estou desde o começo dizendo que tem algo de político neste caso atual. Voltando para o Jeff. Quantos políticos estavam envolvidos? Quanta gente famosa. E foi por isso
que o Mel Gibson fez o filme Denúncia e que foi sabotado para não vir à tona, para não alertar o povo pelo mundo inteiro, porque Hollywood manda e manda muito na mente humana com os filminhos induzindo o que querem. Bom, então a começar por Hollywood, como são as grandes mídias, as que dominam o entretenimento? Como são? Vamos voltar lá para o P. Diddy, para o Michael Jackson, para tudo, pensando em Hollywood. As TVs daqui, que também passam no mundo inteiro, estão dentro ou estão fora da ideologia ou do ideal hollywoodiano? O que acontece? Ai, Ruth, eu não estou entendendo, a gente está caminhando devagar. Pá, inchada, minhoca. Pá, inchada, minhoca. Não dá para ter pressa, não dá para correr. Nós aqui somos achólogos e não meros espectadores. Compre batom, não é isso. Eu trago pensamentos e reflexões e não afirmações. Não estou afirmando nada, mas eu estou trazendo reflexão para a gente pensar com a nossa própria cabeça. Porque se Hollywood, que está aqui ó, no topo da cadeia alimentar midiática de entretenimento, de compra e batom, imagina nossas emissoras daqui, qualquer uma. Se o caso Jeffrey Epstein e o Som da Liberdade, ou do Mel Gibson, Sound of Freedom, tá? Traz a politicagem, a sujeira dos poderosos. É disso que se trata. O caso P. Diddy, a mesma coisa. Os grandes poderes envolvidos, os grandes políticos envolvidos. E aí prenderam Epstein. E aí, na cadeia, foi suicidado. P. Diddy, já começou o julgamento. Se ficar preso, qual o destino? Dado? Quantos Jeffreys existem no mundo? Como eu já falei, o caso do Michael Jackson começou com uma outra pessoa. Que não era esses dois. Do entretenimento. Muito poderoso. Inclusive, esse outro envolve até Gente, eu tô com o nome dela aqui, ó. Hoje eu tô assim, gente. Eu ia falar, inclusive, e aí? Whitney Houston. Esse homem tá envolvido com alguma suspeita da Whitney Houston. Tem muita coisa no YouTube mostrando tintim por tintim, para não dizer que é teoria da conspiração. E pronto. É sobre isso que eu vim trazer. Que eu já falei várias vezes, em várias ocasiões diferentes. O que é teoria da conspiração? Esse termo foi criado com a morte do John Kennedy, porque não aceitaram que tinha um lobo solitário lá e não aceitaram. Começaram a cobrar uma investigação melhor, uma resposta melhor. Houve suicidamentos. E aí veio o termo teoria da conspiração. O que não está na mídia, o que não está oficialmente na boca dos investigadores, dos delegados, é só teoria de conspiração. Ah, gente, quanto tempo a gente vive isso? Há quanto tempo a gente vive isso? No caso do P. Diddy, apareceu, e eu trouxe, até uma família inteira, também de famosos, envolvido com as mesmas práticas. Will Smith,
a mulher do Will Smith, os filhos do Will Smith, uma família inteira. Pega, bota no bolso essa informação, uma família inteira. Que não se pode acusar, não se pode provar. Até agora, não tem nada. A investigação está só em cima do P. Assim como não houve nada, no caso, Jeffrey Epstein, só para ele. E todos os nomes que apareceram, nada. Teorias da conspiração. É o que passa na nossa cabeça, né? Foi para isso que criaram esse termo, para fazer a gente de louco. Eu sou uma. Eu sempre falo para vocês que, né, eu já até apresentei minhas bíblias. Eu tenho um monte, gente. Eu tenho 20 bíblias diferentes. Tá? Eu gosto. Porque cada uma tem uma linguagem, tem um tamanho de letra. Uma é de estudo, a outra é de estudo diferente, uma é de outra religião. porque, né, a Bíblia de Jerusalém tem muito mais livros do que a evangélica, e etc, etc. Então, eu não sou uma colecionadora, eu sou uma estudadora, tá? Então, vamos lá. No meu meio evangélico, eu sempre brinco, que eu tô lá em 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu sou essa pessoa. Porque os sábios manipulam, os sábios planejam, os sábios enganam, os sábios induzem, mas os loucos não se deixam levar. Não se deixam. Por isso, considerados loucos. E por isso, Deus os fez. Não estou falando do louco de manicômio, mas é daquele que não vai. Não vai no compre batom. Tá? Deus escolheu os fracos, ou as coisas fracas, para confundir as fortes. Quem são os fracos? Nós, povão. Quem são os fortes? Mídias hollywoodianas e etc. Redes de TV de todo lugar do mundo. Poderosos políticos, milionários, cheios de ideias bizarras, cheios de sadismo. Mas para isso, precisa de uma coisa bem grande, para que eles nunca apareçam. Jeffrey Epstein parecia grande. Não foi. Escondeu os grandes. E aí, de repente, vem pedir. É uma sequência? Era o Jeffrey Epstein? Será que o P. agora não é a bola da vez? Vai você. E fica os grandes. Invisíveis. No caso do Michael Jackson, também. Fica os grandes. Porque a história do Michael Jackson foi por causa de negócio de gravadora. Tá, era dono de uma gravadora. Envolvido com a mídia, envolvido com Hollywood, envolvido com não sei o que, enfim. Não vem a causa o nome desse homem, mas tá lá na história do... Vai buscar Michael Jackson pedir que aparece esse homem. Tá? Cara, que loucura, hein, Ruth? Tá falando só do P. Diddy, do Jeff Epstein e do Michael Jackson. Não que ele tenha participação e autoria, seja lá do quê. Mas que ele foi vítima. Assim como a Whitney Houston, vítima. Mas tem uma família inteira, a do Will Smith, com participação e não vítima. Tá vendo como é que a coisa funciona? Muito louco isso. Tem as vítimas que se conhecem, possivelmente eram amigas, e tem os participantes. Agora, nunca vem o topo da cadeia alimentar. Cai o cavalo, mas o rei está intacto. Gente, nós estamos falando de países
do primeiro mundo, frequentado por príncipes, por reis, que é uma terrinha tupiniquim. Sim, grandes potências, na maior potência, com grandes nomes, os maiores nomes, com o domínio cinematográfico e midiático. É difícil trazer tudo à luz. Imagina, num paizinho jogado lá na América Latina. Para que jogar luz? Ai, gente, adoro essa vizinhança. Então, para que jogar luz? Se dá para abafar caso lá, aqui, com as mídias daqui, não dá. Com o povinho daqui, não dá. E aí, envolve-se uma família inteira. Mas exatamente de que maneira? De que maneira? O caso Pediri, e agora vai deixar muita gente pau da vida, porque eu vou envolver celebridade brasileira. Pintou o nome da Anitta, tá fazendo o que lá fora? Fez carreira com bumbum, com baixaria, com nojeira. O que ela mostra, o que ela prega, o que ela canta, o que ela dança é nojeira. Amiga de quem? Pediri. Fez fama lá fora. Hipnotizando, nojeira aqui no Brasil. Induzindo os jovens de periferia a entrar nessa, a acreditar nisso. Tá defendendo, Ruth, alguém? Não. Eu estou dizendo que são muitos alguém envolvidos em alguns casos. Em alguns casos. Jeffrey, Pediri, eram boings de pessoas sumidas ao dia que ninguém dava falta. Não dá falta porque você chega para registrar e abafa o caso, a gente não sabe quem está dentro, quem está fora. Quantos cooptados? Temos 2 casos famosos, mundiais, repercutindo. Né? E a gente não sabe quem está dentro. É na terrinha tupiniquim que a gente vai ter certeza de alguma coisa? Que a gente vai pegar e engolir e acabou? Não. Sabe por quê? Porque eu não me vejo alguém de uma terrinha tupiniquim. Eu não me vejo pertencente a uma terrinha esquecida na América Latina. Eu me vejo cidadã do mundo. Eu me vejo cidadã do planeta Terra como um todo. É assim que eu me vejo. Eu não me coloco como terceiro mundista e nem como primeiro mundista. Eu me coloco aqui, ó. Aqui, ó. Nem lá, nem cá. Mas na dignidade do todo. Porque o Criador dos céus e da terra fez o todo. Fez o todo. Então, nós pertencemos ao todo. Também em Coríntios se fala que nós somos cidadãos do mundo. Cidadãos do mundo. Então, eu não vou entrar na gaiolinha. Não vou entrar na gaiolinha. Não vou. Tá? Não vou. E aí dá para eu crescer e olhar de cima. Dá para eu crescer e olhar o todo sem me apegar. Porque quando a gente está em determinado lugar, a gente só olha o que tem em volta. A gente não está olhando de cima. A gente só olha o que está em volta. E é por isso que a gente não vê boings em boings de pessoas barbarizadas, pessoas desaparecidas. Vou trazer de novo o que eu já trouxe em vídeo falando desse assunto. Glória Pérez, na novela Salve Jorge, tentou denunciar barbaridades. E aí? O povo esqueceu? Jeffrey Epstein veio à tona, o caso todo. E aí? O povo esqueceu? Pediri, o povo esqueceu? Vamos esquecer de novo desses boings de pessoas. Ah, não tem denúncia? Lógico. Não interessa quem está por trás registrar a denúncia. Você está falando de instituições? Tô. É disso que eu falo. Instituições são dirigidas, governadas por políticos. Tudo é política. Tudo.
A doutora Raquel há pouco tempo deu uma aula sobre isso, né? O Estado como o gerenciador, o provedor, para não haver barbáries. Mas talvez às vezes as coisas sejam invertidas e é o Estado que promove as barbáries. Não sou anarquista, mas não sou idiota. Não sou. Então, já falamos de Michael Jackson, de P. Diddy, de Jeff. Quem é Jeff ou P. Diddy do Brasil? É isso que nós precisamos descobrir. Porque no nosso Brasil some boings de pessoas por dias e só Jesus sabe para onde. Doutora Raquel já falou sobre isso. Doutora Raquel falou sobre isso. Eu já mostrei para vocês alguma brasileira famosa ídola do todo, dos chupadores de boldo, induzindo. E aí, ó, porque não deu queixa, não, porque essa daí sumiu, porque era isso, porque era aquilo, porque saía para baile, para isso, para aquilo e tal. Tá fazendo a gente se acostumar com absurdos e normalizar. Tá fazendo com que a gente olhe para seres humanos como objetos. Que a gente taca na parede e quebra. Igual copo quando a gente está com raiva. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse caso. Porque desde o começo, e não vou mudar a minha linha de opinião, não é sobre uma Vitória e um Michael. É sobre vítimas de Jeffries e P. Diddy, seja que cara que tenha e que nome que tenha, envolvidos com mídias, com poderes grandes, políticos, midiáticos, assim como Hollywood. E aqueles grandes príncipes e reis que participavam das coisas de Jeff Epstein e P. Diddy. Para mim, é disso que se trata. E eu tenho certeza que gente grande, não está me chamando de grande, olha o mundo de cima, porque se acham donos. Não se coloca em gaiolinha. Eles acreditam que é tudo deles. E aí, Brasil é um alqueire da terra deles. É só mais um alqueire que ninguém nem vê. Que o povo tá ali, ó, dominado, vendo Big Brothers. Porque isso distrai, não traz foco. Idolatrando anitas, porque são várias, até MCs pipoquinhas, lixos bem piores, Deolanes, de MCs Kevins, tudo baixaria. E o povo lá. Alguém quer buscar a verdade assim? Desculpa, gente, eu quero, e vocês astrólogos também. E tem uma coisa. O júri popular não é assim, igual se escolhe mesário de eleição. Que o TRE vai lá e te pega e fala, você vai ser mesário, e manda notificação. Sem querer saber se você quer ou não, porque é o governo que manda. Júri popular, até onde eu saiba, não é assim. Você tem que demonstrar predisposição a participar, a colocar teu nome lá. E aí você vai ser meio que investigado, vão checar se você tem condição, sim, de participar. E aí, quando existe um caso de júri popular, você está lá e pode ser selecionado, dependendo de que área, de que religião, de região e etc. Então, vamos pensar. Um júri popular, que a gente fala, é a população não pensa, a população como geral, são seguidores de Anitta e vivem assistindo Big Brothers. Mas quem se direciona para a justiça, para querer participar e entender de causas criminas, tem uma outra visão, tem mais foco. Não vai se deixar dominar tão fácil por tudo que a mídia está dizendo. Porque senão, gente, olha, pegamos o cara e ele vai a júri popular. Pronto, já tinha que ter separado o júri popular todo, guardado. Não na época do julgamento, mas
Desde já. Sabe por quê? Para não serem induzidos pela mídia todo dia, pelo massacre todo dia, pelas entrevistas, pelas coletivas de imprensa. Foi a grande mídia e a imprensa que trouxe certas acusações sem provas dos poderes. Como que a gente pode duvidar? Uau! A gente está mostrando que tem um monte de lambança, que esse inquérito é lama pura. Um desembargador entra no caso e fala, olha, tinha um caso com ele. Ela é diferente das outras vitórias, apesar de acontecer sempre umas vitórias. Não posso falar palavrão. Mas que, poxa, é essa? Que é isso? O que é isso? Quem é o Jeffrey Epstein daqui da terra, Tupiniquim? Quem é o Pediri daqui da terra, Tupiniquim? É isso que eu estou buscando. Quem está por trás de Boeings cheios desaparecendo? E olha, talvez Boeing no sentido literal, porque é onde acontecem casos de epidemias de desaparecidos. Palavras da doutora Raquel. 2 aeroportos. E em Campinas, gente, tem acesso para tudo. São vias... Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que ele falou, pô, sabe aquele caso que aconteceu comigo, que roubaram uma determinada coisa do meu carro, porque ele viaja o Brasil inteiro, ele trabalha cada hora num lugar. E houve um caso, ele falou, Ruth, foi em Campinas. Foi em Campinas. E o delegado me procurou, falou que achou e tal, não sei o que, o caso dele foi muito bem resolvido. Falou para ele, sabe por que acontece? Porque aqui tem rota de fuga para qualquer lugar. Tem acesso rápido para sair daqui, de qualquer maneira. Olha que informação, né? Olha que informação. E a gente está preso num caso. Já falei quase tudo, agora eu vou mostrar o que eu estou vendo nesse caso. E vou fazer a pergunta para vocês. Quem é o Michael e quem é o Jackson? Trataremos da mesma pessoa? Pode ser que sim. Várias justificativas para isso. Mas parece que a mídia quer que a gente acredite exatamente nisso. E como eu estou falando o tempo todo, não acredito em mídia. Concessões de governos, de política. Mídia é concessão. Ah, o repórter tal, fulano de tal, o canal tal, é muito honesto. Até a página 2. Porque senão perde concessão. Até não incomodar com a verdade. Cantando a musiquinha mandada e fazendo isso muito bem feito e afinado, tá tudo ótimo. É isso que eu penso da imprensa de um modo geral. E mais do que nunca querem acabar com o YouTube, com as redes sociais, com a liberdade. Para que a gente não fale sobre isso. Então, eu vou falar enquanto não acabar. Tudo bem, que meia dúzia, concordem comigo, já é meia dúzia para fazer a diferença. Para espalhar para mais meia dúzia para fazer mais diferença. É trabalho de formiguinha. Então, agora, que eu já falei quase tudo, ainda não falei nada. Por que eu estou trazendo isso tudo? Porque Michael vai aparecer no Cabrini, entrevista exclusiva, bomba. Já tá os comentários desde ontem, essa entrevista não saiu, mas tem muitos comentários, em vários canais. Olha, agora ele está mostrando a verdadeira cara, agora ele está com cara de ser criminoso. Cara, parar para pensar, lá no começo da história, quando ele apareceu como suspeito, tinha uma cara. Vai lá e dá o Google lá, dá o Google, imagens, tá? Da prisão do suspeito, vê a cara que mais aparecia. De repente, a cara que começou a aparecer. Entrando em elevador, levado de capa lá, e no dia da fatídica confissão. Causa muita suspeita.
Tem uma diferença já. Tem uma diferença? Tem. Mas a fotinho que trouxeram é de documento, porque tá de frente, tá quieto, tá sóbrio, tá... E a gente tenta manter... Então, maravilhosa. Né? Tá tudo direitinho, com aquela fotinha que aparecia toda hora. Mas, gente, muito diferente. Né? A maçã do rosto, a maçã. Tem esse assim, mostrando, enfiado pra dentro. O queixo pronunciado. Os olhos lá dentro. E o outro, tranquilão. Tá. Então, tudo bem. Eu vou tirar uma foto oficial para documento. Agora, eu vou me mostrar como é que eu sou. Dá para mudar a formação óssea do rosto? Dá para empurrar queixo para frente? Dá para tirar a bochecha e jogar toda a maçã para cima, o que faz com que os olhos fiquem mais profundos? Mas já começou de lá. E ninguém percebeu. Ninguém falou, ué? Tão diferente da foto a fotinha oficial de documento, né? Mas a fotinho oficial de documento tem o queixo mais assim. E o outro tem o queixo mais assim. E aí, pegaram. E aí a gente vê a entrevista, quer dizer, entrevista não, a gente vê aquela tal da confissão. E aí agora aparece no Cabrini. Agora, quem aparece no Cabrini? O que parece com a foto lá de documento oficial, de documento, ou o que está fazendo a confissão? Sei. Tem semelhanças, mas tem muita diferença. Tem diferença no desenho de orelha. Tem diferença no desenho de orelha. É só dar zoom, parar a imagem. Tem diferença no desenho da boca, que um tem a boquinha mais angular, o outro tem uma reta igual a minha. Tem diferença. Tem dentes faltando. Ah, foi um soco que tomou lá, ok. Mas os dentes faltando porque tomou um soco na prisão faz mudar o ângulo labial? Mas são tão parecidos? São. Lembra que eu falei, caso pedirem, tem família envolvida? Se tiver família envolvida, fisicamente tem algumas proximidades. Lembra que eu trouxe o que data é essa? Que eu falei, tá até no vídeo a cada enxadado uma minhoca, o primeiro, porque eu falei, olha, eu vou trazer a data. Que data é essa? Eu vou trazer uma data. Trouxe cada enxadada uma minhoca. Mostrei que tem datas diferentes dentro desse inquérito. E dentro disso veio uma denúncia de um parente que não se sabe se é irmão ou tio do Michael, que estava na cadeia e provavelmente esteja, porque estava para sair em 2025, mas isso não quer dizer que saiu. Então, eu vou visitar um preso e fazer uma entrevista no presídio. Quem está no presídio? Quem eu entrevistei? Porque tem um no presídio. Carlos Antônio Salles dos Santos já está no presídio. Da mesma família. Quem se apresentou na frente do Cabrini? É aquele que estava assustado? Do tá filmando? E agora você vai querer inocentar de qualquer forma, ser advogada desse cara? Não, eu tô falando o tempo todo que ele foi um iFood, que ele participou como iFood. Ele participou como iFood. Tá envolvido? Tá. Mas talvez tem mais gente da família envolvido? E que já tá preso? E que tá no presídio? Que não precisa montar cena para ser entrevistado? A lapa de pescoço em 3 meses, eu comendo
sei lá, ração para gado. Eu não engordo esse tanto de ficar com pescoço diferente, com ombro diferente. Não dá, não dá. Orelha diferente, orelha... Ah, porque aqui esticou tudo. Eu até cheguei a pensar, cara, sei lá, corticoide, antidepressivo, incha, dá essa bicharadinha toda aqui no rosto, muda a tonalidade, porque um é mais amarelo, o outro é mais vermelho. Mas não, cara. Quando a gente olha o anúncio da entrevista do Cabrini, vai pausando, que tem muito detalhe diferente. Não é só a pele escacetada, não é só a tonalidade. Não. Tem os dentes que é completamente diferente. Tem o formato. A testa de um é mais quadrada, assim, fazendo chifre, mais quadrada. A outra é mais arredondada aqui. Uma é maior aqui nessa lateral. A outra é mais... família envolvida? Por que ninguém fala nada? Por que ninguém fala nada? Até o pai, Marcondes trouxe. Vamos dar uma olhada. O Marcondes falando sobre isso. Sobre o pai. No mesmo dia que encontraram o corpo da Vitória, o pai se manifestou lá em Minas, arrumando confusão, indo parar na cadeia. Vamos ver isso aqui. Lá na parte do interior de Minas Gerais, uma fazenda de goiaba. O que acontece? Seria pertinente, essa informação caso Vitória? Vocês que vão dizer, o pai biológico de Michael, o pai biológico, tá? O pai biológico de Michael. No dia 5 de março deste ano, dia 5 de março, pra quem não lembra, dia 5 de março foi o dia em que a Vitória foi encontrada sem vida naquele local, tá? No dia 5 de março. Mas também, no dia 5 de março, aconteceu um episódio envolvendo o pai de Michael, tá? Foi encontrado um boletim de ocorrência contra o pai de Michael, o cidadão de nome Márcio Gomes dos Santos. O pai biológico de Michael chama-se Márcio Gomes dos Santos, que ele é de Catende, em Pernambuco, se não me engano. Tanto ele quanto a mãe vieram de lá e fixaram residência em Cajamar. No dia 5 de março, olha, eu vou ler aqui para vocês o boletim de ocorrência, depois vou contar a história melhor. Mas eu vou ler o boletim de ocorrência. A equipe, preste atenção, estamos falando do pai de Michael, tá? Esse é um boletim de ocorrência em desfavor do pai de Michael no dia 5 de março, mesmo dia em que foi encontrada a Vitória. A equipe composta pelo sargento X e a soldado Y compareceu ao local do fato, coletou os dados e apreendeu uma faca e conduziu o autor e a vítima ao quartel. É um pouquinho longo, mas para entender tudo. Quem é esse pai? A confecção do REDS, que é um documento, né? Um registro de ocorrência. A vítima, chamada Damião, vou falar só o meu nome, Damião, relatou que estava no refeitório sentado à mesa, quando avistou o autor, Márcio Gomes dos Santos, descer de um caminhão e olhando para esta vítima como se estivesse irritado. Ele desce do caminhão assim, bem irritado com tudo. E todas as pessoas que estavam lá, as testemunhas, não estavam entendendo o porquê do motivo da irritação do Márcio, mas que ele estava completamente fora de si, totalmente irritado, no dia 5 de março. E que, de repente, o Márcio olha para o Damião e vai em direção a ele. E fala, ele se aproxima da vítima, no local onde os outros colegas trabalham, e disse que ficou sabendo que o pessoal estava falando mal do patrão dele, que isso era inadmissível. Aí o Damião questionou o autor se ele estava se referindo a esta pessoa, a ele. E o Márcio respondeu, mas disse em seguida, e daí? E se for? E chegou mais perto desta vez, o Damião. Que já irritado, o autor levantou o braço, dando a entender que daria um soco no Damião, que rapidamente o empurrou e afastou-se, pois sabia que o autor, presta atenção agora, pois sabia que o autor tinha de costume de andar com uma faca presa à cintura. O pai de Michael tinha o costume de andar com uma faca presa à cintura. E por isso, todos sabiam ali, o Damião já se afastou com medo disso. Que logo em seguida o autor sacou a faca, olhem, que logo em seguida o autor, o Márcio, sacou a faca e correu atrás do Damião, correu atrás desse solicitante, que conseguiu fugir dele. Em que então os demais colegas acionaram a polícia no local para conter o Márcio. O autor alega que foi agredido com socos primeiramente, e que o senhor Damião agarrou pela camisa, que sacou a faca, pois caso contrário continuaria sendo agredido, que porta a faca, pois durante o trabalho tem que cortar materiais. Mentiu, o autor mentiu, Márcio Gomes mentiu, falando que ele foi agredido por socos primeiramente, e que o senhor Damião agarrou pela camisa e que sacou a faca, por caso contrário continuar sendo agredido. Mas, mentira. As testemunhas que foram lá, os colegas de trabalho, confirmaram o relato da vítima, do Damião. A prisão não foi imposta ao Márcio Gomes, pai de Michael, porque o autor teve em vista que ele assumiu o compromisso de comparecer ao juizado criminal da comarca de Conselheiro Pena. O dia 5 de março é bem coincidente, né? O dia que a Vitória é encontrada é o dia que o pai do Michael tenta tirar a vida de alguém. E aí vocês vão falar assim, acabou aí? Não.
Não acabou aí, não. Sabe o que aconteceu no dia 30 de abril? A data em que o pai do Michael e a vítima teriam que ir ao juizado para fechar ali, né? Fechar o crime. No dia 30 de abril, a vítima, o Damião, ele nem mais em Minas estava. Segundo as pessoas, segundo todos os amigos ali, logo após o fato, ele já ficou sabendo ali que queria ser alvo do Márcio. Na mesma hora, pegou todas as suas coisas, foi embora da fazenda e voltou para sua terra natal, na Paraíba. Ele não ficou nem horas lá, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, a vítima, o Damião, foi embora de Conselheiro Pena. Foi embora, não foi achada. Não foi achada. A polícia, né, o juizado entrou em contato com ele, com a vítima, com o Damião, e o Damião falou assim: olha, não quero nem mais saber. Eu tô longe daí, não quero mais dar prosseguimento, não coloca mais meu nome, por favor, não quero mais contato com essa pessoa é perigosa, por favor, já sei de histórias dele, já sei de muitas histórias do que ele fez, do que ele não fez, eu só quero paz, quero ir embora. Não coloque mais meu nome aqui. Eu desisto dessa ação. Eu desisto desse relato, tá? Eu retiro a queixa. Só que, estranhamente, o pai do Michael também não compareceu. O pai do Michael também não compareceu ao juizado. Então, nem a vítima, o Damião, nem o autor, o Márcio Gomes, foram ao juizado. Eu não sei como ficará para o juizado ali o não comparecimento do pai do Michael. Se eles irão expedir uma ordem de prisão, qualquer coisa do tipo. Porque não ficou fechado. Isso foi agora, no dia 30 de abril, então não tem notícia depois dessa data. Que é onde o local, em Minas, que aconteceu isso. Isso foi dia 5 de março. E dia 30 de abril, ele deveria comparecer ao juizado. Pois é. Márcio Gomes dos Santos, Carlos Antônio Salles dos Santos, Michael Salles dos Santos, já preso, dá para sair? Está no presídio? Se eu entrar no presídio procurando por esse nome, eu posso entrevistar. Você está duvidando do Cabrini? Não. Eu estou duvidando do sistema. Eu estou duvidando do sistema que está, há muito tempo, desde o tempo que Glória Pérez fez o caminho das Índias, tentando denunciar isso. Boings de desaparecidos. Uma região inteira que tem como ponto principal Campinas, que dá acesso para tudo muito rápido. 2 aeroportos. 2. Guarulhos e Viracopos. Uma família cooptada? Eu falei da família do Will Smith no caso Pediri, mas como é que foi a cooptação? Dizem que o negócio era chamar para uma festinha e depois botar droga, botar doidão e filmar fazendo besteira para depois fazer chantagem. Que tipo de chantagem? Do Pediri tem essa prática aí. Mas será que famílias são cooptadas por chantagens? Porque primeiro armam uma armadilha, assim como o Pediri fazia, e aí cooptava? Achismo. São só perguntas. Mas parece que tem uma família cooptada. E aí eu pergunto para vocês. Eu falei do Michael Jackson, né? Então, a gente primeiro conheceu o Michael, não é? A gente conheceu o Michael no dia da confissão. Então, podemos dizer que o dia da confissão era o Michael. Então, será que podemos dizer que esse que está de frente para o Cabrini, na entrevista, é o Jackson? Michael Jackson. Muitas semelhanças e muitas diferenças. Bom, já existe, parece que uma ficha, né? Corrida, um currículo desse sobrenome familiar, com pai, um possível irmão ou tio. Agora, a gente conhece a fisionomia da mãe, a cara da mãe. Eles não se parecem, né? O Michael não parece com a mãe. Desenho totalmente diferente. Então ele parece com o pai, parece com o tio ou o irmão.
E aí essa semelhança causa confusão. Mais uma vez eu pergunto, isso é querer inocentar alguém? Não. Não. Agora, um cara que todo mundo quer falar, que é lá embaixo, que é isso, que é aquilo, que é tudo. Vai arrumar advogado que está lá na Suécia, na Suíça, na Europa? Aí vem dizer que entrou no caso Prolabore? Prolabore? Pode ter sido a família inteira cooptada. Isso não quer dizer que eles são a organização por trás. São cooptados. Como bois de piranha. Como bois de piranha. Não estou inocentando ninguém. Agora, eu estou vendo uma confissão com uma pessoa, Michael, o que chora. O que baixa a cabeça. Estou vendo um outro. A gente não sabe o que vai dizer. Não. Sinceramente, eu não quero saber. Depois desse monte de lambança, e agora eu vejo mais uma, com tantas diferenças gritantes, da mesma maneira que eu vejo diferenças gritantes dentro do inquérito, dentro das fotos, dentro de laudos, o que eu tenho para ouvir? Eu tenho para ver. Porque falas podem ser induzidas, manipuladas, obrigadas, ensaiadas. Verdades, não. Posturas, não. Desenhos de fisionomia, não dá para manipular. Você pode manipular a fisionomia. Desenho ósseo, não tem como. Profundidade ocular, não tem como. Orelha, não tem como. O que eu quero ouvir? Ah, vamos esperar o que ele tem a dizer? Pra quê? Compre batom. É o que ele tem a dizer. É o que ele tem a dizer. Ele quem? O Michael ou o Jackson? Que pra mim, esse Jackson daqui, tupiniquim, provavelmente, supostamente, hipoteticamente, achalogandamente, pode ser um tal de Carlos Antônio Salles dos Santos, com muita semelhança, já que o Michael não parece em nada com a mãe. Alguém ele puxou? Quando eu falo do meu sobrenome, né? O tal do Coriá, que bruxas soltas no além vem falar, eu falo, ó, metade puxou o pai, metade puxou a mãe. Agora, fisicamente eu me pareço com quem? Só quem conhece a minha família sabe. Agora, irmã do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo DNA, tudo igualzinho. Eu duvido vocês dizerem, essa é a irmã da Ruth porque tem alguma semelhança. Só quem conhece sabe. Uma coisa eu sei. O Michael não puxou a mãe. Fisicamente, na semelhança. E tem alguém muito semelhante a ele na frente do Cabrini. Mas com muitos pontos diferentes. Ninguém forja essa órbita ocular profunda. Ninguém forja isso. Estou pouco me interessando com o que ele tem a falar. Assim como eu estou pouco me interessando porque coletivas de imprensa têm a falar. Eu estou pouco me interessando porque a grande mídia tem a falar. Eu tenho 2 olhos e um cérebro. E a convicção que 1 Coríntios existe e é real. É só isso que eu tenho. E aí, vocês querem me deixar falando sozinho? Vamos falar ali no cantinho para ela não ouvir? Gritem aos 7 ventos. Essa é louca.
Sai falar no cantinho, não. Precisa não. Gritem. Olha, eu já não estou mais entendendo qual é dessa mulher. Eu estou dizendo. O que eu sempre disse. Entrei na causa por uma epidemia. Eu não entrei num caso, eu entrei numa causa. Uma epidemia. Que eu já vinha falando de Jeff Epstein. De Song of Freedom. Ou o Som da Liberdade. Eu já vinha falando de pedir. Dane-se um caso. Fiquem com o caso e acreditem no que quiser. Eu estou falando com pessoas que eu sei que é muito minoria. Muito. Que não entra no compre batom. Mas são essas minorias que se propõem a fazer parte de júris populares. E não opinião pública manipulada com Hollywoods da vida, com grandes mídias da vida, com grandes poderes da vida, com grandes políticos da vida, com grandes famosos da vida. E é lá, ó, o chiqueiro que se lasque. Ninguém revira a lama. Falou, tem o chiqueiro, então o que a gente diz? São porcos. Mas se a gente falar, tem um lamaçal, que bicho tem lá? Porcos? Hipopótamos? Elefantes? Abre-se o leque. Abre-se o leque. Se esse caso parar no Michael ou no Jackson, os Boeings vão continuar desaparecendo com pessoas. Os Pedires vão continuar ocultos. Os Jeff Epstein vão continuar ocultos. Brincando de reis, de príncipes, de grandes celebridades. Esses vão permanecer ocultos. Porque colou. Porque está colando. Não. Eu não sou advogada de Michael ou de Jackson. Eu não acredito em lado A e lado B. Eu acredito numa causa que acontece há muito tempo no mundo. E eu estou tentando olhar de cima. Quem entender isso, entendeu. Se não, vai pro cantinho e fala mal de mim pelas costas. Ó, entra na fila. Aqui, eu sempre botei minha cara sozinha. Sem medo de mostrar o que eu sou. Quem eu sou e como eu penso. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu tenho certeza que essa é a minha verdade. E não tem nada melhor do que a gente estar limpo de verdade. Mostrar a nossa verdade. E não buscar engajamento, views, seguidores. Não, gente. Eu não quero virar ídolo. Não. Eu não quero ser idolatrada. Não. Nos 10 mandamentos, não aconselha nós termos ídolos, quanto mais nos tornarmos ídolos. Buscar aplausos para si. Não farás outros deuses diante de mim. Quem disse que eu quero brincar de ser endeusada? Não farás para ti imagem de escultura. Sabe o que isso quer dizer? Não terá ídolo, não seja idólatra. Qual a imagem e escultura que eu estou passando? Olha, imagem e escultura esculpida. Não, eu não sou uma imagem esculpida. Não. Dane-se o meu número baixo de seguidores. A minha verdade tem que transparecer. A palavra do meu Deus tem que transparecer. E não tem nada a ver com religião, de novo. Mas o do meu Deus Criador, que criou os céus e a terra. Eu estou preocupada com Ele. Isso aqui passa. O que é espiritual não passa. O meu corpo um dia vai para a terra. A minha alma vai junto. O meu espírito vai junto. Eu não posso deixar que eles entrem junto na sepultura. Eu não posso deixar que o meu espírito se acabe junto com o meu corpo e a alma, por não ter direito à resplandecência da eternidade. Porque eu quis ser, eu quis ter, eu quis. É tão passageiro isso aqui, gente.
A gente olha pra vida e fala, uma hora eu tava trepando na árvore, roubando fruta. Agora eu tô aqui, sendo chamada de idosa, por conta do Cronos. Quanto tempo ainda tenho de Cronos aqui? Se já se passaram mais de 60 e eu continuo lembrando do pomar da casa da minha avó, eu em cima das árvores. E não existe mais esse pomar. Não existe as árvores, não existe as frutas e não existe aquela que subia naquelas árvores. Ela existe sim, gente, tá aqui, ó. E é essa que não vai ficar presa na sepultura. Porque quer agradar alguém aqui e quer elogios de alguém aqui e quer ser apoiado por alguém aqui. Eu quero ser apoiada pelo meu Deus. A minha verdade é que ele me botou nesse caso para mostrar que tem uma causa e a causa é maior. E por isso eu vou permanecer até o fim. Nunca afirmando a inocência de ninguém, mas nunca fazendo uma vítima para defender outra vítima. Essa consciência eu não quero ter. Porque houve uma vítima, Vitória. Eu não posso dar possibilidade de alguém mais ser vitimizado. E tudo continua igual. Eu sempre falo. Tá, tem participação. Um iFood entrega pizza. Mas não recebe o que ganha o dono da pizzaria. Não. Quanto recebe o menino do iFood? Participou da entrega da pizza. E quanto lucra o dono da pizzaria? É disso que se trata. Eu não quero simplesmente esculhambar com o iFood e não olhar os venenos da pizzaria. Esse é o meu ponto. Eu já vou dizer. Não vou ver a entrevista, porque eu não quero ser enganada pelos ouvidos. Não vou esperar, e é por isso que eu trouxe hoje. Eu não preciso esperar nada. Eu já vi muita coisa. Quem quiser, que veja. Lembrando, já mostrei tanta coisa errada nesse processo, nessas fotos, nesses laudos. Então eu quero continuar essa louca. Vendo coisas erradas no Michael e no Jackson. E querendo entender onde é que está o Jeff e onde está o Diddy. Agora eu estou aliviado. Que eu sei que de todos que assistiram esse vídeo, a maioria pode não concordar comigo. Mas quem pegou essa verdade, pegou, guardou e vai buscar mais verdade. Mesmo que daqui pra frente eu não faça mais vídeo. Porque eu sempre acredito que, olha, não tem mais nada pra mostrar. Vem inquérito? Não preciso trazer todo pra vocês, gente. Porque eu tenho certeza que vocês não estão a fim de saber tudo que tá escrito ali. Mas vocês querem ver foto e incoerência. As principais fotos, da maneira que deu pra trazer, eu trouxe. Incoerências, eu trouxe. Mas tem tanta gente já lendo, e eu não critico. Para achar mais incoerências. É isso aí, é do jogo. Mas cada vez que se lê, vê mais detalhe errado. E aí agora... Não! Vocês querem inocentar o Michael, é isso? Meu Deus! Vocês não estão vendo que ele é culpado? Não, eu estou vendo que ele é envolvido. Envolvido é uma coisa. Culpado é outra. É outra. Ponto. Ai, gente, é isso. Eu tô cansada. Eu preciso dormir, sabe? Eu preciso dormir. Dá trabalho ficar olhando detalhe por detalhe. Pescoço, orelha, boca, dente, sorriso, articulação na maneira de falar. Tá filmando? Não, preferia que não. Não é articulado. Parece, só do pedacinho que a gente tem, da chamada, parece que tem mais articulação labial, mandibular, até isso. Carimbo de trouxa na minha testa. Muito obrigada.
É isso, gente. Já falei demais por hoje. Não sei se volto com esse caso. Não que eu desacredite. Mas eu tô vendo o caminho que vai dar. Eu não quero comprar batom. Não quero. Eu quis apontar blogs de desaparecidos. Eu quis apontar causas que acontecem no mundo inteiro, principalmente numa terrinha de ninguém. A minha causa é disso que se trata. É uma lanterna. Cada um veja do jeito que quiser. E eu vou continuar afirmando, não se trata de Michael e nem de Vitória. Se trata de uma coisa bem maior. E agora a gente vai ficar brigando se é ou se não é. Se é a mesma pessoa ou se não é. Se a gente está advogando ou se está acusando. Ai, para! Ai, não gosto de briga e barquinho, gente. Esse sobe e desce de gangorra nunca fez a minha praia. Preferia subir em árvore, porque aí eu tenho uma visão de cima. É por isso que eu adorava o pomar da minha avó. Porque eu estava lá em cima, olhando tudo que acontecia lá embaixo. Não gosto de gangorra, de parquinho de terra, de pracinha. Nunca gostei. Nunca gostei. E vou morrer sem gostar. É sobre isso. Se é que me entende. Então, gente, eu fui. Se dá vontade. E for alguma coisa tão cabeluda quanto eu vi aqui, de diferença, mais do que eu já vi e trouxe, e dentro de inquérito, dentro de IML, dentro de laudo, dentro de forte, e agora eu vejo isso aqui, essa pantomima, que ficou 90 dias. Será que vai acontecer? Será que ele quer? Será que ele não quer? Porque tem um juiz daqui e outro juiz dali. Para quê? Para criar esse suspense todo? É um circo dirigido e elaborado para apresentar quem? Para apresentar o quê? Não me interessa. Não gosto de circo. Não gosto de circo. Agora a montanha-russa. Quanto mais quando ela para lá em cima para pegar quem está lá embaixo. É disso que eu gosto. Já falei, né? Gente, amo vocês, astrólogos. Amo vocês, meu povo, minha pova. Amores e amor, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui.